Bom dia, queridos jovens da classe Embaixadores de Cristo. Bom dia também a você que nos acompanha aqui pelo canal da Igreja Evangélica dos Irmãos, Macapá, bairro Central. É um prazer compartilhar mais uma vez com vocês mais uma edição da nossa revista Construindo Relacionamentos. Estamos já na 14ª lição. É a antepenúltima lição da nossa revista. E se eu não me perdi no tempo, nós estamos aí há 18 semanas, né? Já é a 18ª semana que nós estamos aí somente com os encontros virtuais. Hoje nós trataremos do tema Sede hospitaleiros. E a nossa base bíblica se encontra em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, que nós vamos ler. Diz assim: Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mas antes de iniciarmos propriamente a nossa lição de hoje, a nossa reflexão sobre esse tema, nós vamos pedir a orientação do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, pedimos, ó Pai, a tua orientação do teu Santo Espírito sobre nós, para que essa lição, ó Pai, possa ser conduzida conforme aquilo que tu queres dizer para nós nesta manhã. Nos ensina a sermos hospitaleiros, nos ensina a dispormos da nossa casa, das nossas coisas, para ajudar outras pessoas. É um mandamento importante, um mandamento recíproco, que vamos estudar nessa manhã, e pedimos ao Senhor que nos ajude na compreensão da tua palavra. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando então prosseguimento ao estudo dos chamados mandamentos recíprocos, para quem não está acompanhando desde o início, né, os mandamentos recíprocos são ordenanças deixadas por Jesus ou pelos seus discípulos que devem ser praticadas de uns para com os outros. Então, nós vamos tratar hoje sobre a hospitalidade, que é um traço de caráter que deve ser uma das marcas mais visíveis do cristão. Muito bem, já lemos 1 de Pedro 4,9 e encontramos o mesmo imperativo lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, que diz assim: compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Ser hospitaleiro é a qualidade da pessoa que naturalmente oferece abrigo a outras pessoas. Literalmente, o termo significa buscar o amor de estranhos. Essa palavra vem da mesma raiz de outras palavras que nós conhecemos bastante, uma raiz latina de onde vem a palavra hospital, hospedagem, hotel, hospício. Todas elas vêm da mesma raiz, que é a palavra hóspes, que quer dizer aquele que é recebido. Existem pessoas que parecem ter, um dom de hospitalidade, algo especial. Parecem que estão sempre preparadas para receber alguém em casa. Há casas onde a gente é recebido muito bem, nós nos sentimos acolhidos, amados. Porém, há outras que a gente não quer nem passar longe. E eu não estou falando aqui sobre ter uma casa luxuosa, de ter uma casa confortável, com piscinas e muitos cômodos, para receber as pessoas, não. Mas de um lugar, simples que seja, onde nós somos bem recebidos por aqueles que ali residem. No final do ano de 1994, eu, um jovem de 24 anos, nunca havia saído de casa, deixei a minha família, deixei tudo que eu tinha lá em Belém e vim para cá, para o Amapá, trabalhar. E aqui encontrei famílias hospitaleiras que me acolheram com muito carinho. E eu lembro da dona Elza e do seu Chipaia, que me acolheram na casa deles nos primeiros dias aqui. Depois o pastor Eulália, a dona Jacira, e ali eu passei um tempo muito maior. Eles foram meus pais praticamente por 2 anos. Pessoas hospitaleiras propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Elas criam um ambiente
seguro, um ambiente confortável, onde relacionamentos podem ser desenvolvidos e uma relação de confiança mútua é construída. Mas isso não deve ser privilégio de alguns poucos, né? Todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. A razão pela qual esse mandamento recíproco tem destaque nos escritos dos apóstolos Paulo e Pedro, e também do autor de Hebreus, além dos inúmeros exemplos registrados no Antigo Testamento, é para que não nos esqueçamos e mantenhamos o desafio constante de praticar a hospitalidade. Vivemos numa época em que as pessoas não têm mais tempo umas para com as outras. A modernidade, ela trouxe facilidades, mas também ela nos afastou de coisas boas. Aí veio a pandemia e complicou muito mais ainda. Mas a hospitalidade, ela não depende de circunstâncias. Ela é uma disposição interior do anfitrião de tratar com generosidade e amor aqueles que recebemos em nossa casa. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de hospitalidade. Lá em Gênesis capítulo 18, versos de 1 a 8, nós temos a história de Abraão, que ele recebeu 3 homens em sua tenda. Ele ofereceu água, alimento, descanso. Embora não os conhecesse de início, Abraão saudou, hospedou e despediu o próprio Deus, num dos vários episódios de teofania no Antigo Testamento. Reuel, também chamado de Jetro, mais conhecido como Jetro, recebeu Moisés em sua casa e o sustentou, logo depois dele fugir do Egito. Essa história está lá no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 20. Depois ele veio a ser sogro de Moisés, quando Moisés casou com Zípora. Mas antes, Reuel, ou Jetro, acolheu Moisés na sua casa, mesmo sendo um desconhecido. Um outro exemplo é a mulher rica de Sunem, a Sunamita, chamada Sunamita. A Bíblia a identifica como uma mulher rica da cidade de Sunem. E junto com seu marido, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, eles hospedaram por muito tempo o profeta Eliseu, até construíram um puxadinho, mobiliado para quando o profeta fosse, quando ele passasse por lá. Marta e Maria também hospedaram o próprio Senhor Jesus muitas vezes na casa delas. Você tem ali um relato em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Lídia também é um outro exemplo. Lídia, após a sua conversão, ela abriu as portas da sua casa para Paulo e para os seus companheiros. Essa história você pode verificar também lá em Atos capítulo 16, versos 14 e 15. Esses são apenas alguns exemplos de tantos outros que nós encontramos na Palavra de Deus. Aliás, nos primeiros anos da igreja era muito comum os apóstolos e os demais discípulos viajarem de cidade em cidade pregando o Evangelho. E nessas paradas que eles faziam, de pregar a Palavra de Deus ou de prestar assistência aos santos, eles sempre ficavam em casas dos irmãos. O livro de Atos traz vários desses relatos. Então, já vimos o que é ser hospitaleiro. O que significa, então, praticar a hospitalidade. De início, nós falamos que a palavra utilizada na Bíblia nos dá a ideia daquele que é atencioso com estranhos, aquele que demonstra amor por estranhos, aquele que é receptivo a pessoas que não fazem parte do nosso ciclo de convivência. E aqui eu vou fazer uma distinção entre ser hospedeiro e ser hospitaleiro, já que nós identificamos que na revista do aluno consta ali o título Sede hospedeiros e não sede hospitaleiros. Hospedeiro, no seu significado mais imediato, é aquele que hospeda. Mas isso não significa que quem hospeda seja necessariamente hospitaleiro. O hospitaleiro, além de hospedar, ele possui um qualitativo. Há um sentimento de amor envolvido nisso. Um sentimento de cuidado, de bem-estar com aquele que está se hospedando. Por exemplo, das minhas viagens de trabalho, eu já me hospedei em vários locais onde a hospitalidade não era a maior preocupação do hospedeiro.
mas eu fui hospedado. Mas não tinha aquele tratamento hospitaleiro, né? Era muito mais o interesse comercial. Olha, nós temos um lugar, você paga, tudo bem, você pode ficar aqui, dormir, café da manhã tal hora, mas não tinha aquele cuidado. É muito comum isso em hotel, né? O hotel é um empreendimento comercial, embora haja hotéis muito conforto, né? Mas a preocupação, na verdade, muitos deles não é tanto em dar esse tratamento mais amoroso àquele que está sendo hospedado, né? Isso é o que diferencia ser hospedeiro de ser hospitaleiro. Então, dito isso, qual deve ser o comportamento do cristão hospitaleiro? 1 de Pedro 4,9, que é o nosso texto base, né, que nós já lemos no início, nos diz que a hospitalidade jamais deve ser exercida com murmuração. O cristão não pratica a hospitalidade para fazer média. Ele não pratica a hospitalidade para parecer bonzinho, né, para ser elogiado. Ele entende que a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã. Paulo, ao descrever as características do líder cristão, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e Tito 1,8, coloca a hospitalidade como uma das atitudes requeridas. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O texto diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, a hospitalidade está ali como uma das características do líder cristão, daquele que pretende ser líder cristão. A hospitalidade é um requisito essencial. O pastor Davi Merck, no seu livro O Homem Nota 10, enumera algumas razões para que o cristão verdadeiro pratique a hospitalidade. Eu tenho aqui esse livro, o livro O Homem Nota 10, pastor Davi Merck, que já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na nossa igreja. E ele aponta aqui algumas razões que eu quero destacar com vocês neste momento. Ele diz aqui na página 64 do seu livro: por que praticar a hospitalidade hoje? Ele diz assim: mesmo que hoje a hospitalidade seja inserida em um contexto diferente com relação ao da igreja primitiva, continua sendo um ministério importante. Serve de excelente ferramenta para avaliar o caráter de um homem e sua aptidão para o ministério, pelo menos por algumas razões. E ele enumera aqui 8 razões que eu quero destacar aqui com vocês também. A primeira delas é que Deus exige a prática da hospitalidade. É um mandamento de Deus. E isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, que nós já lemos, e também no texto de 1 de Pedro 4,9, um mandamento de Deus. Portanto, ele destaca aqui que Deus exige a prática da hospitalidade. O segundo ponto que ele destaca é a prática da hospitalidade nos ensina a ceder a nossa casa. Por isso, expõe o coração do homem e da sua família. Nós somos, na verdade, o que nós somos em casa. Isso me lembra a história do garoto, né, que perguntou para a mãe se eles não podiam morar na igreja, né? E a mãe, ao perguntar para o garoto por quê, né, ele disse: não, é porque aqui na igreja o papai é um cara legal, ele é alegre, todo mundo gosta dele. E lá em casa ele é um diabo. Então, na verdade, você vive em casa aquilo que você é. E quando você abre a sua casa, você expõe aquilo que está dentro do coração. Isso é uma forma também que nós temos de prestar contas às outras pessoas das ações, daquilo que nós somos, da transparência que nós temos, a coerência de vida entre a nossa vida particular em casa e a nossa vida pública. Ela tem que ser uma vida coerente. Um outro ponto que o pastor Davi Merck destaca é que a prática da hospitalidade desenvolve o desprendimento com respeito ao que possuímos. Portanto, acaba revelando o nosso tesouro que mais valorizamos.
E ele cita aqui Mateus 6, 19 a 21, né? E observa que o homem ele não deve ser avarento, né? Um outro ponto que ele destaca, é o quarto, uma vez que a prática da hospitalidade envolve toda a família, torna-se uma excelente ferramenta para treinar os filhos no que diz respeito a ceder e compartilhar, por exemplo, seu quarto com um hóspede. Desse modo, sua vida pode ser eternamente enriquecida no contato com outras pessoas. Um outro ponto é: a prática da hospitalidade oferece a oportunidade de exercer bondade genuína, sem expectativa de receber recompensa. Além disso, pode brindar-nos com oportunidades indizíveis, assim como alguns que acolheram anjos, como foi o caso de Abraão. Um outro ponto que ele destaca é: a hospitalidade serve de prática para o contentamento. Estamos satisfeitos com o que nós temos e, portanto, não temos problema algum de dividir isso com os outros. Então, essa hospitalidade também serve para nos ajudar a desenvolvermos a prática do contentamento, né? E dividirmos aquilo que nós temos, conforme as posses e as necessidades de cada um. O sétimo ponto que ele destaca é: a prática da hospitalidade desenvolve o altruísmo, né? E ele cita aqui 3 de João, versículos de 5 a 10, em que ele destaca ali o exemplo de Gaio, que João chamava, né, ao amado Gaio, e como ele hospedava os pregadores itinerantes, tanto conhecidos como estrangeiros, né? E ele dizia, né, ele destacou nesse texto: procedes fielmente naquilo que praticas. Então a hospitalidade era uma marca ali de Gaio e do seu altruísmo. E por fim, o pastor Davi Merck destaca que uma família que pratica a hospitalidade deixará o seu legado de vida de seus membros. Na época de Paulo, ter sido uma mulher hospitaleira era um pré-requisito para que viúvas passassem a receber apoio da igreja. E cita aqui 1 Timóteo 5,10 como referência. Os meus avós eram pessoas hospitaleiras. Eles cuidaram de várias pessoas. Eu tenho até um irmão que foi criado com vó, né? Eu não vou dizer o nome aqui dele, tá? E meus pais eram pessoas hospitaleiras. Eu me lembro de várias pessoas que passaram pela nossa casa, pessoas que vinham às vezes do interior e ficavam tempos lá na nossa casa. Meus pais e meus avós foram para mim uma inspiração, para que hoje a minha família receba também com alegria pessoas em nossa casa. A revista destaca bons exemplos de hospitalidade. E sobre esse tema, sem dúvida, a prática da hospitalidade é algo muito importante, não apenas para quem é alvo da hospitalidade, mas também para nós mesmos. E existem circunstâncias em que ela se torna bem especial. Às vezes, precisamos hospedar amigos, parentes, ou mesmo pastores, palestrantes, missionários que visitam a nossa cidade ou visitam a nossa igreja e precisam da nossa acolhida e do nosso apoio. Em alguns momentos haverá pessoas desabrigadas, em situação de risco, e que por vários motivos também precisarão contar com a nossa hospitalidade. Mesmo na pandemia, nós podemos exercer a hospitalidade, cuidando de doentes, correndo atrás de remédios. Em algum tempo, surgirá a necessidade de demonstrarmos hospitalidade e carinho a pessoas recém-chegadas na igreja e que precisam de comunhão cristã. Muitas pessoas estão assistindo os nossos estudos através da internet. Pessoas que, algumas delas, nós não conhecemos e que certamente, após a pandemia, vão nos visitar na igreja. Então nós precisamos ser receptivos com essas pessoas, precisamos integrá-las, nós precisamos ali ser hospitaleiros. E todas essas são boas oportunidades para nós exercermos a hospitalidade, como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para a casa dele a fim de instruí-lo na melhor doutrina cristã. Você vê isso lá em Atos capítulo 18, né, a partir do versículo 26. E um outro exemplo que nós temos, né, um bom exemplo, é da mãe de Rufo, né, não tão conhecida,
mas o apóstolo Paulo deu destaque à mãe de Rufo como uma pessoa que deu apoio no momento em que Paulo estava precisando muito, e você vai encontrar lá esse destaque em Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Né? Olha o cuidado da mãe de Rufo para com Paulo, ao ponto dele dizer, olha, ela tem sido para mim uma mãe também. Então, certamente, a mãe de Rufo, que a Bíblia não diz o nome, era uma pessoa certamente hospitaleira, tanto que teve o registro de Paulo e ficou eternizado na palavra do Senhor, o seu exemplo. Certamente, há recompensas garantidas aos que são hospitaleiros. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Antes de concluir, eu quero destacar que a hospitalidade requer alguns cuidados e ela deve ser exercida com muita precaução. Nós não devemos ignorar o fato de que há muitas pessoas mal intencionadas que batem à nossa porta todos os dias e até mesmo na igreja. Eu lembro de um cidadão que chegou num culto à noite na igreja contando uma história tão triste e convincente que alguns até foram às lágrimas. Rapidamente alguns se mobilizaram e ajuntaram algum dinheiro e algumas coisas, né, e entregaram para aquele cidadão. E somente depois a gente ficou sabendo que se tratava, na verdade, de um farsante, né, que já tinha dado aí golpes, já tinha aplicado o mesmo golpe em várias outras igrejas aí pelo estado do Amapá. Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 até o 16, sobre alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa e comiam à custa dos outros e se recusavam a trabalhar, não tinham com que sustentar, ficavam ali pedindo de uns para os outros e naquela vida, né? Vamos ler esse texto porque ele é muito importante para o tema que nós estamos estudando aqui. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 16. Ok, a partir do versículo 6 diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. Então aí nós vemos, né, que há pessoas que não estão ali buscando uma acolhida porque estão de fato necessitadas. São pessoas que na verdade querem se escorar em outras pessoas e nós devemos ter todo cuidado ali. Jesus nos falou ali em Mateus capítulo 10, versículo 16, que é preciso que nós sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Você já deve ter tentado se aproximar, né, de uma pomba, né, um pombo. Né? Quando você joga ali um milho, um arroz, ele vem, fica ali comendo, mas quando ele se sente ameaçado, ele foge. A serpente, por outro lado,
quando ameaçada. Não sei se você já teve a oportunidade, né, de estar de frente a frente com uma serpente. Eu, graças a Deus, nunca tive esse desprazer, mas a serpente, quando ameaçada, diferentemente das pombas, ela se prepara cuidadosamente para dar um bote preciso e certeiro. Então Jesus nos alerta que nós devemos ter a simplicidade das pombas, de fugir do perigo imediatamente, e também prudentes como as serpentes, ficar ali preparado, tá, para uma situação de perigo. Devemos ser hospitaleiros, sem contudo abandonar o nosso cuidado e o bom senso. É preciso ter muita cautela e nos assegurarmos que aqueles que nós estamos hospedando não venham a causar qualquer tipo de mal a nós ou a nossa família. Nem sempre acolheremos anjos, né, como Abraão. A hospitalidade exige também sabedoria, para que não fechemos as portas das nossas casas a quem de fato precisa. E, concluindo esse nosso tempo aqui, que é a primeira parte do nosso estudo, talvez nós não estejamos aí sendo tão hospitaleiros quanto a Bíblia nos ordena. E isto não é motivo de desânimo. Eu quero deixar aqui algumas dicas que nos ajudarão nesse propósito. Eu enumerei algumas aqui para vocês e a gente vai encerrar esse tempo com esses destaques. Oremos para que Deus desenvolva a hospitalidade em nosso coração, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisem. Tomemos a decisão de sermos hospitaleiros com os recursos que temos. O mandamento é para todos. O mandamento não é apenas para os ricos, não é apenas para aqueles que têm condições. A voluntariedade supera qualquer limitação. E você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 3 a 5, né, a oferta das igrejas da Macedônia. E o texto diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então você não precisa aí ter grandes posses, ser abastado para exercer a hospitalidade. Exerça a hospitalidade com aquilo que Deus lhe deu. Um outro ponto é: ensinemos as nossas crianças a serem hospitaleiras e não egoístas. Crianças que aprendem a dividir espaço, comida, roupa, brinquedos, elas não terão dificuldade de procurar o bem-estar do próximo quando forem pessoas adultas. Procuremos oportunidade para compartilhar nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros, refeições, estudos bíblicos, orações. Enquanto a pandemia não permitir, faça lives no Zoom, né, ou no Meeting, enfim, no WhatsApp, né. Convide pessoas, convide famílias, faça reuniões de oração, faça uma roda de conversa despretensiosa. Essas coisas são boas, né? Abra a sua casa para isso, disponha-se para isso, né? Ainda que a gente não tenha condição de abrir a nossa casa para as pessoas, em razão da pandemia, há meios tecnológicos que nós podemos utilizar para aí estar em comunhão com as pessoas, estar convidando as pessoas para uma conversa, para um bate-papo, enfim. Pratiquemos a hospitalidade também na nossa igreja. Sejamos gentis com irmãos, visitantes. Criemos um ambiente favorável, um ambiente agradável dentro da casa de Deus. Que a nossa igreja seja esse espaço de acolhimento. A hospitalidade, ela deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família muito maior. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, ajuda-nos, ó Pai, a sermos hospitaleiros. Ajuda-nos a dividir o espaço que o Senhor nos deu, a nossa casa, abrir a nossa casa para as pessoas, para participarem da nossa vida e terem comunhão de uns para com os outros. Pedimos, ó Pai, que isso se estenda à Tua igreja. Sejamos hospitaleiros no momento de recebermos visitantes, recebermos pessoas que estejam ali
buscando uma orientação da palavra de Deus. Possamos acolhê-las, possamos fazer com que elas sejam bem recebidas, não apenas para terem um ambiente favorável, mas que elas se sintam bem dentro, no meio do povo do Senhor. Nos dá ainda um bom domingo, abençoa a conversa que teremos daqui a pouco pelo aplicativo Zoom e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, nos orientando em tudo aquilo que precisamos. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por hora por aqui, mas daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa pelo aplicativo Zoom, tá? Então, bom domingo a todos e até mais, se Deus permitir.